De volta com o nosso Você Bonito. E olha, tem muita gente esperando por esse assunto, inclusive eu, porque eu quero entender direitinho o que está acontecendo. Porque tantos procedimentos sem segurança, sabendo que hoje a gente tem tantos procedimentos legais e que a gente pode usar esses artifícios com responsabilidade. A gente convidou hoje o Dr. Marco Cassol, que é cirurgião plástico, para falar mais sobre o hidrogel. Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo. Igualmente. Prazer tê-lo aqui. Ótimo. Beijinho na sua filha. Ela é Carol também? Carol. Ai, uma gracinha. Beijo, Carol, pra você. Uma gracinha. Conheci pessoalmente, chama graça. Doutor, é assim. Bom, os casos começaram a aparecer, né? Quando começa a ter um problema, as pessoas começam a utilizar esses artifícios e esses procedimentos de maneira errada. Os problemas começam a aparecer. Antes da gente falar do caso da Andressa Urach, falar do menino, do Ken, do Celso, nós vamos colocar aqui e começar explicando o que é esse hidrogel, né? Porque a gente fica hidrogel. O que é o hidrogel, doutor? O hidrogel é um preenchedor, né, que pode ser usado, desde que usado com moderação. A gente orienta, com orientação inclusive da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, usar como um preenchimento de até 50 ml. Né? Tá. Nesses casos que a gente vai mostrar, parece que foram usados 600 ml em cada coxa da Andressa. No caso do Celso também usou um volume bem expressivo, né, para dar volume para a coxa. Então são produtos que podem ser usados, mas devem ser usados a princípio para tentar corrigir coisas onde o paciente não tenha gordura para fazer um enxerto, né? Ou pequenos preenchimentos facial ou corporal, mas pequenos preenchimentos, né, para correções ou mesmo em coisas estéticas, mas em pequenos volumes, e não em volumes grandes. Entendi. E no caso da Andressa, inclusive, ela, antes de usar o hidrogel, ela já havia usado um outro produto que é completamente diferente, que é o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, né? Então ela usou 2 produtos no mesmo lugar, porque ela queria um preenchimento, um aumento instantâneo da coxa. Logo na semana seguinte ela ia participar de um programa e queria uma coxa instantaneamente muito grande. Entendi. Então é importante que a gente diga que o problema não é o uso desses produtos, né? E sim é o uso cuidadoso, o uso com cautela, respeitando as limitações e os volumes e os locais onde se pode colocar, né? Isso é bastante importante. Olha, e eu não sabia, então ela chegou a misturar 2 substâncias e a mistura é pior ainda, né? Exatamente, aí acabou dando uma reação inflamatória crônica, né? E com isso acabaram acontecendo uma série de problemas, né? Que levaram inclusive agora... Aqui tem as fotos. Vamos mostrar com essa foto? Então, a gente tem um vídeo, gente, que mostra o que é o hidrogel, a gente já vai colocar. Mas vamos, então, entender. Ela quis aumentar a coxa. Ela queria dar um volume maior. Eu acho que tem uma outra foto, Glaucio, que a coxa está bem grande. Tem? Vamos colocar essa? Ó, aqui dá pra gente ver, inclusive, ó, que nessa época já havia uma certa migração do produto que ela usou para aumentar a face lateral da coxa para a região do joelho. Por essa reação inflamatória crônica que havia no produto, o PMMA e o hidrogel acabaram migrando para essa região inferior, aqui próximo ao joelho. Ó, das 2 coxas dá para ver que tem uma bolinha aqui, né? Então essa bolinha que parece um músculo, né? Que imita o músculo, é o produto. Aqui é o produto. O músculo deveria imitar, o produto deveria imitar o músculo em toda a coxa. Mas aqui ele ficou exacerbado exatamente porque saiu do lugar. Ele acabou migrando, e por gravidade. Isso pode acontecer. Nesses casos em que existe uma reação inflamatória crônica, ou seja, em que o paciente tem como se fosse uma inflamação daquela região, né, por muito tempo, pode acontecer essa migração. Esse produto normalmente usado, respeitando os volumes e usado com moderação, não acontece migração. Apenas nesses casos em que existe uma reação inflamatória crônica, ou seja, uma inflamação por muito tempo e aí por gravidade acabou migrando esse produto. Entendi. Então, primeiro ela teve uma inflamação, um problema interno, e aí migrou, aí o problema piorou, enfim, virou uma infecção séria, que aí a gente já tem as imagens aqui. Aqui nesse caso, ó, já essa reação inflamatória que era pequena, né, que não se percebia na pele, já se consegue enxergar melhor. E depois, talvez tenha uma outra foto aqui já com os cortes, aqui. Ó, já mostrando os locais onde houve necrose, né, ou seja,
essa reação inflamatória crônica acabou levando a uma morte de parte daquele tecido, e essa morte de parte do tecido obrigou a fazer um desbridamento, ou seja, fazer uma retirada daquele tecido desvitalizado. Tá. Né? E depois, no segundo momento, foi feita uma reaproximação dos bordos da ferida aqui, né, com uns cortezinhos. Então, essas cicatrizes, ela vai ficar agora. Então, nesse caso, naquele período, ela entrou em coma, enfim, a gente acompanhou. Pela infecção. Pela infecção. Bom, graças a Deus, ela está bem, ela saiu do hospital, ela ainda está com uma bactéria, pelo que a gente leu, ela está fazendo aí o controle com antibiótico fora do hospital e tem que controlar mesmo, mas ela passou, ela está assim agora, né? Agora ela saiu do hospital, está, claro, ainda com os machucados. Os curativos, os cortezinhos. Mas né? ela retirou, então, esse hidrogel? É possível, depois que coloca, ser retirado? Na verdade, o que aconteceu foi uma tentativa, né, de fazer uma retirada parcial desse produto. Esses produtos ditos permanentes ou de longa permanência não são produtos que a gente consiga retirar do corpo. Então, normalmente, quando usado em pequenos volumes, eles não causam problema, são liberados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para uso, né? Não são produtos que não podem ser usados, mas devem ser usados com moderação em pequenos volumes. E eles normalmente não causam problema, mas a gente não consegue retirar completamente o produto. Né? Então tem alguns locais que a gente não orienta a não usar, como por exemplo, em locais onde o subcutâneo seja muito pequeno, por exemplo, no nariz, né? Que acaba dando muita complicação no futuro, a chance de complicação é alta, né? E também usar pequenos volumes, no caso deles, usaram... 600 ml. Exatamente, volumes enormes, né, para aumentar a coxa, assim, que é um resultado imediato, né? Não podia esperar uns 3 meses, fazer um tratamento dietético, fazer uma musculação. Exatamente, né? Faz uma musculação, conversa com o nutrólogo, com uma nutricionista, monta o nutrograma que a gente já ensinou como fazer aqui. Tudo bem, não vai ficar gigante, mas espera aí, com saúde, né? Com saúde. Vou fazer o seguinte, vou colocar uma perguntinha do público. Tá. Vamos deixar uma perguntinha do público, deixa eu ver de quem que é, que está chegando várias. Obrigada, gente, por participar. É um assunto importante, a gente fica feliz com a participação. Vamos ver, então, quem mandou a primeira perguntinha. É da Marta, é uma querida, me escreve sempre. Um beijo para você, viu? Obrigada pelo carinho. Carol, ouvi falar que pode ser usada a gordura do corpo para esse tipo de preenchimento, ao invés do hidrogel. Existe algum risco? Excelente pergunta, porque, bom... Então, a gente não vai usar o hidrogel, aí tem ácido hialurônico, que a gente vai falar, mas tem a gordura corporal também. Vamos entender se pode, se não pode, com a concentração, com a quantidade. Eu penso o seguinte, a perna da Sabrina Sato, gente, é só da Sabrina, né? Ela nasceu com aquela genética, aquele corpo maravilhoso, não adianta, tem de passar a vida tentando ter o corpo da Sabrina. Gente, pra quê? A gente tem que admirar, ela é maravilhosa, estou tentando trazer ela aqui no programa há séculos, mas ainda vou conseguir. Sabrina, você vai vir, você vai ver. Se não for aqui, vai para uma externa, mas não é verdade? Quem não tem essa estética... vai ficar tentando, doutor, e vai ficar sofrendo de não conseguir, né? Agora, com gordura, e aí? Todos os preenchimentos corporais, quando o paciente tem gordura pra gente, locais com gordura pra gente retirar, a gente prefere sempre o uso da gordura do próprio paciente. Tá. Né? Na verdade, a gente chama de enxerto de gordura. A gente retira a gordura, trata essa gordura, né? Coloca só as células viáveis, recoloca só as células viáveis. Tá. Né? Normalmente a gente faz para preenchimento do bumbum, mas pode ser usado na coxa, em outros lugares. Nesse caso, poderia ser usado gordura? Sim, poderia. Claro que a paciente, para fazer a retirada da gordura, tem que se submeter a um procedimento cirúrgico para retirada da gordura. Mas esse é o ideal de preenchimento corporal. Tá. Né? Dá para fazer preenchimento na face também? Dá. Normalmente a gente usa volumes muito pequenos na face e pode usar daí ácido hialurônico, que é o mais indicado para preenchimentos na face. E dependendo do local da face onde a gente vai fazer o preenchimento, tem uma concentração específica do ácido hialurônico para aquele determinado local. Entendi. Então, se o paciente vai fazer no sulco nasolabial, por exemplo, é uma concentração. Se vai fazer aumento do lábio, é outro produto, né? É uma outra concentração do ácido hialurônico. Entendi. E isso acaba não tendo que fazer, o paciente não tem que fazer um procedimento para retirada da gordura, é um procedimento mais simples, mas o ácido hialurônico tem no corpo da gente e é um preenchedor temporário, diferente desses outros preenchedores que a gente viu, que é o hidrogel e o PMMA. Ele é absorvido? Ele é absorvido, ele desaparece, dependendo da concentração, ele dura de 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos, né? Dependendo isso da concentração e então do local onde a gente vai colocar.
mas tem um resultado super natural, desde que colocado também respeitando os limites, né, os volumes que a gente pode colocar, não tentar resolver um problema que seja, por exemplo, um problema cirúrgico, para o paciente tem flacidez, querendo fazer um preenchimento, um repreenchimento, né, um aumento do volume daquele local. Então o preenchedor é ótimo, é maravilhoso, tem resultados fantásticos, mas assim como a cirurgia tem limitações, os procedimentos não cirúrgicos também têm as suas limitações e as suas indicações corretas. Né? Então, doutor, assim, se o ácido hialurônico é uma coisa que já tem no nosso organismo e a gordura, quem quiser fazer com o preenchimento com a própria gordura do corpo também já tem, e a gente sabe que é mais seguro, por que ainda as pessoas usam o hidrogel? É que, na verdade, o custo do ácido hialurônico para preenchimentos corporais é muito alto. Então, as pessoas acabam optando por outros preenchedores que têm um custo mais acessível. Entendi. Eu imaginei que pudesse ser isso, mas temos que perguntar. Vamos colocar então um vídeo que mostra o que é o hidrogel. Até porque é importante que nós saibamos reconhecer, né? Ele tem a imagem aqui, essa aqui ainda não está muito nítida, mas parecem umas bolinhas. O que é isso, doutor? O hidrogel, na verdade, é um preenchedor, né? Que são pequenas partículas de poliamida, que é um tipo de um plástico. O polimetil metacrilato é parecido com o acrílico, né? São partículas de acrilato, uma porção de um acrílico, e esse aqui é poliamida, é um tipo de um plástico também. Tá. Né? Essas partículas de poliamida, elas têm um efeito por um tempo, né? E esse efeito vai desaparecendo, esse inchaço do local onde a gente faz o preenchimento vai desaparecendo com o tempo. Então, diferente do PMMA, que dura muito mais tempo. Mas aqui, por exemplo, em contato com a pele, essas bolinhas se juntam assim, elas ficam O que acaba acontecendo é que essas esferas acabam fazendo um efeito de inchaço daquela região. Vamos colocar na primeira imagem, então, Glaucia, aquela das bolinhas azuis, porque aquela a gente conseguia ver bem. É como se ela ocupasse o espaço, crescesse, tipo quando a gente fala da chia no organismo, que é uma esponjinha. Exatamente a mesma coisa, só que a chia faz isso no intestino e o hidrogel faz isso. Para as pessoas entenderem isso. Ele ganha tamanho. Ele é hidrofílico, então ele chupa água. Vamos parar aqui. Ele chupa, entendi. Ele chupa água e aí então faz um efeito de volume, né? De preenchimento daquela região onde a gente quer. Entendi. E aumenta o volume. Isso é um preenchedor. Ele puxa só água ou gordura também? Não, na região? Só água. Só água. Então, naquela região que a pessoa fez a aplicação, a pele parece até que é mais sequinha. Assim, você pega a pele, você sente que parece que tem menos gordura, tem menos inchaço. Na verdade, não. Ele dá um efeito de preenchimento. Então, assim, pequenas irregularidades no local onde está preenchido acabam desaparecendo. Tipo celulite. Não é o preenchedor ideal para o tratamento da celulite. Né? A gente fazer preenchimento nos locais onde existe aquelas depressões da celulite com gordura, a gente consegue, é bem melhor, o resultado é mais natural, não tem as complicações de um preenchedor halógeno, que é um preenchedor que não é do corpo da gente, Olha que e consegue resultados muito, muito bons, né? Que interessante, fazendo preenchimento tratamento da celulite com um preenchedor do próprio corpo, né? Então é retirada em alguma parte do corpo essa gordura. E aí aplicada no bumbum. Isso, para tratamento da celulite. E o resultado é ótimo, né? E o resultado fica natural. Não sabia disso. E não tem as complicações de colocar um produto que não é do próprio corpo. Olha que interessante. Podemos falar sobre isso no programa, como essa cirurgia, então? Podemos falar, né, doutor? Porque é interessante. Muitas meninas, então, querem... E dá para aumentar também o tamanho do bumbum. Aumenta o tamanho do bumbum, com o resultado natural do próprio paciente, né? Sem problemas na quantidade certa com a própria gordura. Muito Exatamente. Bom. Vamos deixar mais uma perguntinha? Vamos ver quem escreveu pra gente? Vamos colocar, tem mais uma separada aí? Vamos ver de quem que é. Então, esse é o hidrogel. Que interessante. Tami, um beijo para você. Existe uma idade certa para a aplicação do hidrogel? Então, dentro das indicações, se ainda assim existe uma idade que é permitida. Fico imaginando, doutor, e até penso nessa situação. A pessoa pode ter sofrido um acidente de carro, pode ter tido aí algum problema, ter perdido partes da pele, né, do corpo, enfim. E precisa de um enxerto, né, para recuperar essa estética. Nesse caso... Tudo bem? Quando o uso desses produtos é um uso reparador, né? Desde que também respeitando esse limite de 50 ml, o volume máximo de aplicação, não existe uma restrição de idade para o uso. Né? Então, o paciente tem uma cicatriz, ou o paciente tem
por exemplo, pacientes que usam medicação antirretroviral. O paciente HIV positivo usa medicação antirretroviral. E ele tem a perda da bola de Bichat, essa bolinha da gordura aqui da face. Então ele fica com uma face esqueletizada, fica muito complicado de fazer enxerto de gordura nesses pacientes, porque eles precisam de volumes grandes, né? Então, esses pacientes podem e devem fazer uso do PMMA, do hidrogel, né, desses produtos halógenos, porque conseguem resultados bons, naturais, né, e nunca vão chegar a usar todo esse limite máximo que é possível usar. Mas, então, não tem esse limite de restrição de idade. Mas existe sim, é preciso usar o bom senso, para não usar, como foi no caso da Andressa, volumes enormes, principalmente misturando no mesmo local 2 produtos diferentes. Né? Olha só. Doutor, antes da gente entrar no caso dele, do Celso, do Ken, né? No caso ainda da Andressa, para o resto da vida ela vai ter que cuidar disso, ela vai ter que estar atenta, né? É para o resto da vida. Infelizmente ela não vai conseguir nunca retirar completamente o produto, né? Isso não se consegue. Mas é claro que essa reação inflamatória que acabou gerando a necrose e a necrose acabou gerando uma infecção, né? Isso pode ser controlado, né? Ela pode passar a ter uma vida normal, né? Desde que essa reação inflamatória esteja controlada. Perfeito. Mas infelizmente a gente sabe que a condição inflamatória do corpo dos pacientes hoje é uma, né? E ano que vem é outra. Né? Muda, as pessoas mudam, o paciente está emocionalmente muito alterado, né? Por algum motivo qualquer da vida, que isso pode acontecer. Então a condição inflamatória daquela paciente naquele momento muda. Entendi. Então, enfim, essas coisas não são simples para serem tratadas. Então, olha, fica aí a dica do doutor, enfim, que ele explicou muito bem quais são os casos e as quantidades que podem ser usadas. Vamos então falar do caso do Celso, porque assim, ele tem 19 anos, ele realmente fez muita coisa para ficar parecido com o boneco, né? Com o Ken, e ele ficou, né? E aí, inclusive ele foi em alguns programas de TV, ele esteve aí exposto na mídia, e assim, o Dr. Cassol inclusive encontrou com ele num desses programas de televisão que ele estava, e até então ele ainda não tinha tido nenhum problema. Ele tinha manchas roxas na pele. Na verdade, ele me falou que ele fez aplicações do hidrogel na coxa, também para aumentar a coxa, semelhante ao que a Andressa fez, né? Só que ele colocou volumes menores e colocou só o hidrogel, não misturou, não colocou o PMMA junto. Tá. E nesse momento, né, que a perna gente dele, tá, conversava, aqui é a coxa dele, né? A coxa. Nesse momento que a gente conversava, ele tinha algumas manchas na perna. Né? Tipo essas daqui, manchas roxas. Isso, na perna. Aqui foi o local onde ele fez a aplicação do produto. Ele tinha essas manchas na perna. E ele perguntava se podia existir alguma relação das manchas na perna com a aplicação do hidrogel que ele fez na coxa. Eu falei, olha, o sítio, o local da aplicação é muito distante, provavelmente não tem nenhuma relação. Mas provavelmente isso já eram alguns sinais, né, do problema maior que ele está agora, parece que fazendo diagnóstico e vai fazer da leucemia. Exatamente. Então, as manchas roxas começaram, mas olha o que assim, é complicado, eu acho que não dá para dizer que se realmente tem uma relação. Provavelmente não com o preenchedor. Não com o preenchedor. Mas a pessoa sabe que fez, viu na mídia, começou a aparecer o problema da Andressa, falou, nossa, eu também apliquei, aí aparece um outro problema que aí já acha que tem a relação, enfim. E ele foi diagnosticado com leucemia. No caso agora, ele vai passar por uma quimioterapia, inclusive saiu já, que ele já deve começar essa semana a quimioterapia. O fato dele ter feito essa aplicação, ou esse preenchimento com o hidrogel, numa quimioterapia, pode causar algum problema? Enfim, unir aí. Aumenta a chance de causar. A gente não pode dizer que vai causar, né? Mas sempre é um risco maior. É que a condição imunológica do paciente, quando ele está se submetendo a um tratamento quimioterápico ou qualquer medicação muito forte que mude muito a imunidade do organismo, né, do corpo, isso, sem dúvida nenhuma, aumenta a chance de ter complicações com produtos halógenos, né, com aplicações ou próteses, ou no caso, produtos aplicados, o hidrogel, no caso do Celso, né? Olha, então assim, o que eu acho que a gente pode... Tem mais alguma pergunta que você queira colocar, Glaucia? Dá tempo da gente colocar mais uma? Do público, se der tempo, vamos colocar. Mas eu acho assim, claro, a gente deseja aqui toda sorte, toda felicidade, desejamos muita saúde, tanto para a Andressa quanto para o Celso, e tê-los como exemplo, né, de não fazer isso, da aplicação errada, enfim. No caso dele, o fato da leucemia,
não dá para dizer que realmente teve ligação, mas, poxa vida, né? Complicado a gente pensar, nossa, veio de uma coisa, de repente agora foi diagnosticar tudo isso. Você esteve com ele, enfim, se encontraram um pouco antes disso, né? Não tem muito tempo, porque foi em novembro foi agora, que aconteceu. Quando aconteceu essas coisas da Andressa, a gente foi num programa de televisão, né? E aí a gente ficou conversando no bastidor e falando, né, sobre isso. E ele me relatava essas manchas, né? E eu falei, precisa investigar, mas provavelmente não tem relação com o hidrogel. Não, que bom que ele investigou. Celso, a gente deseja tudo de bom, tá? Ele, inclusive, como eu li aqui, eu acho legal dar informação inteira, né? O que eu li que ele falou é que, passei a minha vida tentando ficar muito bonito, muito, né? E agora eu entendo, eu achei bonito isso que ele disse, é impressionante como realmente as coisas mudam, né, como a gente pensa. E ele falou, e agora eu estou tendo aqui que valorizar a minha vida. E não estou mais me importando se eu vou ficar bonito, se eu vou ficar parecido com quem, enfim. Então... Eu havia, inclusive, né, nesse programa, ao vivo falado isso, inclusive, né, que o quanto era importante, né, que o Celso soubesse dividir ou saber diferenciar, né, o Celso, a vida do Celso e o Ken. Né? Porque o Ken era um personagem dele, que legal que ele tinha essa condição de ser parecido com o boneco e com isso ele acabava indo para a mídia e tinha uma série de oportunidades na vida. Mas que ele precisava não fundir as duas coisas, porque se em algum momento ele achasse que ele realmente era o Ken, né, e perdesse a própria identidade do Celso, isso tem um diagnóstico psiquiátrico, né, e que a gente vê com alguma frequência na cirurgia plástica, nos consultórios, que é síndrome dismórfica. Né, que é um problema bastante grave, dificílimo da gente fazer o diagnóstico, mas que tem tratamento e os pacientes podem realmente minimizar esse desconforto, esse mal-estar por sempre fazer procedimentos e mais procedimentos e nunca estar satisfeito com aquilo que é possível. Entendi. Olha, então assim, o trabalho do cirurgião é um trabalho fantástico, que consegue aí resultados muito legais, esteticamente falando, né? E até para correções, como a gente citou em alguns casos de acidentes. Mas, gente, isso que você está dizendo é muito importante. E isso também, claro, faz parte do cirurgião quando tem essa cabeça de falar, não, peraí, você está ótimo, está tudo bem, né? E dizer, não, eu não vou fazer mais uma cirurgia em você. Não tem o que ser mexido nesse caso, porque vira doença, vocês viram? E fazer o diagnóstico e conseguir fazer o encaminhamento. E esses pacientes diminuem o sofrimento deles, eles podem viver melhores, mais plenos, né? Olha, muito legal, podemos abordar uma pauta como essa. Doutor Marco Cassol, explicando muito bem, que isso fique de exemplo. Eu acho que a pauta fica, né, o tema fica de exemplo e que ele, né, se recupere. A gente está torcendo por você e pela Andressa também. Linda, uma graça. Temos amigos em comuns aí que trabalham com ela na Rede TV. Eu acho que, poxa, isso pode acontecer com muita gente que esteja aí desavisado. Doutor, mais uma vez, obrigada. Eu vou passar um site para vocês. Quem quiser acessar, é um site que você pode entrar em contato, pode ter textos e se informar melhor dos assuntos. Exato, tem várias informações sobre preenchimentos lá no site. Isso é importante, quanto mais melhor. www.marcocassol.com.br www.marcocassol.com.br. Muito obrigada. Beijo. Tudo de bom, um ano lindo e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Uma simpatia, né?